Terceiro domingo da Páscoa, isso mesmo, a Páscoa ela continuamos falando da ressurreição de Jesus até chegarmos em Pentecostes, que é a vinda, a descida do Paráclito, do Advogado, do Espírito Santo. Que bom, meu irmão, que você está aqui acompanhando todos os dias, domingo, segunda, terça. Hoje é domingo e nós estamos aqui meditando a palavra de Deus. O evangelho hoje está em João, capítulo 21, do 1 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tende alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus lhe disse: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes de tudo, sabes que eu te amo." Jesus lhes disse: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos a outros, te cingirá e te levará para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: "Segue-me." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando o terceiro domingo, e nesse domingo esse evangelho tão lindo, esse evangelho maravilhoso que você vai refletir aqui comigo em umas breves palavras.
mas eu recomendo você ir para missa, tá? Domingo é dia de missa, domingo é dia de se alimentar da Eucaristia, se alimentar de Jesus através da sua palavra, através do corpo e sangue. E nesse evangelho de hoje, Jesus traz aí um resgate. Aqueles discípulos que já estavam desistindo, que já estavam voltando para a sua vida normal, Jesus já tinha dito para Pedro: tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de homem, e dá a missão. E Pedro larga a barca, larga a rede e vai seguir Jesus, e segue Jesus, deixa de ser pescador de peixes. Só que na hora da morte, na hora que Jesus é crucificado, o sonho acabou. Quantas vezes nós agimos assim, né? Na hora do problema, na hora da adversidade, a gente joga a toalha, a gente desiste. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro era o líder, o chefe, aquele que o Senhor confiou a chave. E Pedro, quando diz, vou pescar, os outros, eu também vou pescar. Se Pedro dissesse, vou para a missa, os outros iam dizer, vou para a missa. Se Pedro dissesse, vou evangelizar, os outros diziam, vou evangelizar. Segue o líder, segue o líder. E o líder estava desanimado, o líder estava triste, o líder estava decepcionado, o líder estava frustrado. Além do mestre ter sido crucificado e morto, ele negou 3 vezes. Então, ele está ao fim ali, né? O fim do poço. E ele volta a pescar. E no meio dessa pesca de insucesso, no meio do fracasso, Jesus aparece. Jesus aparece porque eles passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. E Jesus, na beira na margem, né? Pergunta, moços, vocês têm algo para comer? E eles dizem não. Eles não reconhecem. Quando nós estamos passando por situações difíceis, é difícil ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa prece. Às vezes a gente duvida até que Deus existe. As coisas, tem hora que os problemas estão tão grandes que a gente fala, será que Deus existe? Não é possível. Deus não iria permitir que acontecesse essas coisas. A gente fica cego, a gente fica surdo. Nas tempestades, na escassez, nas turbulências, na tristeza, na dor, no luto, quando as pessoas perdem um ente querido, né? Cadê Deus? Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou que levasse meu filho? A tristeza faz com que as pessoas não enxerguem. Mas Jesus é misericórdia, Jesus é amor. Mesmo vendo esses discípulos desistindo, voltando para suas vidas normais, ele vem para resgatar. E ele fala, deixa eu dar uma dica para vocês, lancem do lado direito. E é legal porque eles obedecem. Ele manda lançar e eles obedecem. Eles lançam e não conseguem ali trazer, né, com tanto peixe. A rede vem cheia. E João, o discípulo amado, ele diz para Pedro, Pedro é o Senhor. Ele não joga na cara, ele orienta. Pedro é o Senhor. E Pedro vai lá e conversa, se prostra diante de Jesus. Depois Jesus, que eles chegam, volta para lá, que traz a barca, que traz os peixes. As brasas já estão acesas ali. Jesus toma o pão e parte dá eles, toma o peixe. Depois que eles comeram, estava todo mundo sabendo, né, que era Jesus ali, mas tinham medo, tinham vergonha em perguntar. Às vezes a gente tem vergonha da nossa falta de fé também, né? É normal isso. Mas aqui eu quero encerrar com esse diálogo onde Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sabe? Pedro, tu me amas? Na 3ª vez, ele lembra, né, que ele negou 3 vezes antes que o galo cante. E aqui Jesus cancela aquele sentimento de culpa, de arrependimento, o amor. Tu me amas? Se tu me amas, teu pecado acabou, a gente queima.
Tu me amas? E essa é a pergunta que Jesus faz para você aí. Tu me amas? Qual é teu nome? Imagina aí agora, sente aí agora, Jesus falando o teu nome e te perguntando: fulana, tu me amas? Fulano, tu me amas? E depois ele diz: apacenta minhas ovelhas. Só que Jesus só manda apacentar depois do amor. Ninguém pode liderar sem amor. Se você quer ser líder, se você quer seguir Jesus, se você quer apacentar ovelhas, você precisa amá-lo. E eu quero encerrar essa reflexão convidando você, meu irmão e minha irmã, a amar Jesus. O amor precisa ser amado. Esse Deus lindo que veio para nos ensinar a viver a sua jornada, e temos tanto para aprender com Ele. Que esse amor dele por nós nos inspire nessa jornada. Que você tenha um ótimo domingo. Que você sinta Jesus te amando, te abraçando e te perguntando se você o ama. E se a resposta for sim, ele vai te dizer: apacenta as minhas ovelhas, me segue. E eu espero que você siga. Você que está aqui todos os dias ouvindo, você já está seguindo. Mas precisamos ser missionários, levar essa mensagem para outras pessoas. Então compartilha esse link, divulga nos teus stories, divulga no teu status. Outras pessoas precisam conhecer o amor de Jesus. Bom dia, bom domingo, Deus abençoe.